Vamos meditar um pouquinho aqui em Lucas 12, que nos diz assim, 13, né? Diz: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Toda honra, né, e toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, aonde o Senhor vem nos dizendo, né, que alguns que estavam presentes, né, vieram contar para Jesus que Pilatos misturava, né, o sangue dele em sacrifício com alguns sacrifícios, com uns deles, né, com alguns galileus, misturava o sacrifício, né. E Jesus respondeu: vocês pensam, né, que vocês têm menos pecado, né, do que aqueles que pereceram, que sofreram, né? Ele diz que não, que todos, né, temos que reconhecer que somos pecadores, somos errantes, que nós também somos pecadores, né? Já viemos já em pecado, né? Então, muitos se acham, porque tem uma pessoa passando por uma provação, passando por um problema, a primeira coisa que vem em mente é: o fulano pecou, o fulano não presta, né? O fulano é um João ninguém, né? Que não faz as coisas certas, que Deus não está ouvindo, né? O Senhor diz que não, que nós também, se nós não se arrependermos e reconhecermos que somos pecadores, nós também pereceremos. É o que diz a palavra de Deus, né? Aqui nessa noite. Por terem sofrido dessa maneira, é a primeira coisa que vão pensar, né? O fulano estava em pecado, o fulano não prestava, o fulano era isso, era aquilo. A primeira crítica que eles vão fazer é isso, né, na mente. Acusando, né? Mas o inimigo que está por trás é que acusa, né? Que usa a pessoa, que dá ouvido, né, para os confrontos, para as fofocas. Então ele usa os ouvidos daqueles que emprestam ouvido para ele, né? Então fica acusando, nós não devemos acusar ninguém, né? Julgar ninguém, é o único que julga. O juiz nosso é Jesus, né? E nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. Se nós não viesse arrepender também dos nossos erros, do nosso eu, nós também vamos perecer, né? Então o Senhor nos diz, e eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão, né? Então o Pai está dizendo: se nós também não se arrepender, nós também pereceremos. Todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles, né, os 18, aqueles que morreram, né, que a torre lá de Siloé caiu por cima também, eram mais culpados do que todos os outros, né, que tinham já morrido. Os outros que habitavam, né, em Jerusalém. Eu lhes digo também que não, mas se não se arrepender, todos vocês também perecerão. Então, ele quer dizer que todos, né, temos que reconhecer que nós somos pecadores. Por isso Jesus desceu, né, em carne, em osso, em ser humano, né, no meio de nós aqui, passou tudo que teve que passar, para que nós hoje tivéssemos a salvação. Mas se nós viermos se arrepender, reconhecermos, né, que somos errados, somos pecadores, né. Muitos se acham santão, se acham que estão seguindo Jesus, que estão dentro de uma igreja, já estão salvos, né.
mas não faz a vontade de Deus, estão lá glorificando muitas vezes a Deus, buscando a Deus, e sai de lá, já sai matando, né? Falando da vida dos outros, não cuida do que solta na língua, né? Muitas vezes cuidando da vida dos outros, confrontando, então não estão preparados. Então tem que ter arrependimento, ele no meio tem que pedir perdão, né? É o que o Senhor diz. Nós também temos que nos arrepender. Então a palavra de Deus nos diz, né? Mas se não se arrepender, todos vocês também perecerão. Então tem muitos que se acham, né? Que está buscando ao Senhor, já não preciso mais se arrepender de nada, a mudar em nada, né? Nós temos que mudar todo dia, pedir para o Espírito Santo mudar em nós, né? Porque nós sozinhos nós não conseguimos. É o Espírito Santo que nos muda, é o Espírito Santo que nos molda, né? E muitas vezes ele tem que quebrar o vaso, refazer o vaso de novo, né? Amassar o vaso de novo. E às vezes fica uma rachadura ali ainda que ele tem que quebrar o vaso de novo, né? E amassar de novo, até que fique bem refinado do jeito que o Pai quer, né? Então muitos já se acham que estão lá buscando a Deus, servindo lá, já se acham o santão, né? Mas sai de lá muitas vezes cuidando da vida dos outros, cuidando do que o fulano está fazendo, que o ciclano está fazendo, e ainda julgando, dizendo que o fulano não é de Deus, que o fulano é pecador, que por isso que está passando por as provas, que por isso que está passando pelas coisas que está passando, porque é uma pecadora, porque fazia pecado, que não sei o que. Isso é a primeira coisa que o inimigo usa, né? A pessoa para estar julgando, acusando, né? Então o Senhor diz na palavra dele nessa noite que nós temos que nos arrepender, que nós não somos mais do que aqueles, né, que já pereceram, que já sofreram, que já passaram, né, muitas provações, porque eles eram pecadores, mas nós também somos, que nós já viemos com a nossa carne contaminada, né? Então nós somos pecadores, nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, né? Muitos não reconhecem, muitos acham que estão limpinhos, estão santinhos já, estão santificados, né? Não precisa mais se arrepender, não precisa mais pedir perdão, não precisa mais se humilhar, né? Não precisa mais orar. Tem gente que nem ora mais, nem busca mais, né? Busca só lá na igreja lá e fica por aquilo mesmo, né? Então acho que o Pai ali tá ouvindo, ele tá ouvindo, mas tá esperando o nosso clamor, né? Abrir a nossa boca e tá buscando ele, nos santificando todo dia. Nós temos que santificar, né? Pedir perdão para o Pai vir nos libertar, porque somos pecadores, né? Temos que reconhecer que somos pecadores. Mesmo nós buscando a Deus todo dia, nós temos que nos arrepender, né? Para que o Pai venha mudando as coisas que precisam mudar em nós, né? Amém? Fico com essas palavras. Receba essas palavras aí em nome de Jesus, né? Que o Espírito Santo venha falar mais no coração de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você que ainda está longe do Senhor, né? Se arrependa e venha fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E toda a honra e toda a glória a Ele, né? Então venha mudar, né? No eu, na santidade, né? Buscar mais a Deus, se humilhar mais, né? Buscar mais a Deus. É isso que o Pai quer, né? E obediência é o principal, né? Obedecer, santidade e arrependimento, né? Amém? Medite nessas palavras aí, que o Espírito Santo venha preencher, né? Alcançar os corações nessa noite. Venha abraçar, né, os corações que estão entristecidos. Muitos julgando, né? Muitos acusando, mas sabe que o Espírito Santo está cuidando, né? Porque mais pecado que nós tivermos, se nós se arrependermos, o Pai vem e nos socorre, nos limpa, nos purifica e dá a salvação, né? Então recebe nessa noite, não dê ouvido, né, para o inimigo fica dizendo, não adianta mais orar, não adianta mais buscar. Fica dizendo, não adianta buscar, porque o fulano é um cão sem dono, é um João ninguém, né? Ele fica acusando, ele fica criticando para a pessoa desistir, né, do caminho do Senhor.
Então volte para os caminhos do Senhor, né? Se arrependa e venha fazer a vontade que o Pai quer, né? Amém?